Boa noite, sejam bem-vindos. Primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui hoje, poder falar desse tema que muitas vezes é temido por várias pessoas. Sempre que você está numa mesa, num local com os amigos e você toca nesse assunto, quando a gente vai falar de morte ou de luto, né, muitas pessoas temem, muitas pessoas afastam isso. E fala para mim uma coisa: qual é, talvez, a única certeza que nós temos nesta vida? Uma das únicas certezas que você tem, coloca aí no chat. Talvez uma certeza que você tenha é a morte. Todos nós sabemos, independente de cunho religioso, de lado espiritual, eu falo aqui da gente estar presente nesse plano, nessa vida. Então, eu vou falar para vocês de uma forma leve, né, de uma forma que vocês também possam compartilhar experiências, situações que vocês talvez viveram, ou conhece alguém que já passou por isso, ou vamos passar por isso, né? Todos nós vamos passar por isso, vamos perder talvez pessoas que a gente ama, que a gente gosta, pessoas queridas, tá? Então, como a Silvana me apresentou, eu sou Iana Wayne, eu sou psicóloga, faço atendimento clínico também, e atuo em treinamentos, em palestras, em cursos. Tenho uma empresa de treinamentos, a Mutase, a Evolução Humana. E hoje vou aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Então sejam aí muito bem-vindos. Vou começar a falar com vocês sobre uma frase da Ana Cláudia, que ela é uma médica, geriatra, ela cuida, né, de idosos, já cuidou muito de pacientes aí em estado terminal, onde ela fala assim: a dor do luto é proporcional à intensidade do amor vivido na relação que foi rompida pela morte. Mas também é por meio desse amor que conseguimos nos reconstruir. E quando eu paro para olhar essa frase e para ler essa frase, mesmo quando a gente fala de luto, de morte, eu consigo enxergar a vida nessa frase. Engraçado isso, né? Porque numa só frase tem a palavra luto, morte e amor. E para mim, amor é vida. Então, é possível, sim, através desse amor, através do luto, a gente encontrar a vida. A gente conseguir o quê? Se reconstruir. Tá bom? Né? Se você for olhar no dicionário, o significado da palavra luto é o quê? É um sentimento de tristeza profunda, sem fim. E o que é? Eu vou trazer aqui um conceito talvez diferente do que é o luto. O luto ele é um estado emocional em que as pessoas se encontram após perder alguém muito querido. Ele é um rompimento de um vínculo. É quando você rompe ali um vínculo com alguém querido. E eu vou trazer para vocês, diferente do que alguns pensam, o luto ele não é só pela morte de alguém. Esse aí seria o quê? Um luto reconhecido, é quando a gente perde alguém. Mas você sabia que existem os lutos também não reconhecidos? Quem aqui, que está aqui com a gente, conectado, já perdeu um animal de estimação, um pet? Qual foi a dor que você sentiu? Parece que foi assim alguém assim muito especial, como se fosse às vezes até um filho, não é verdade? Isso também é um luto. Aposentadoria é um tipo de luto, divórcio é um luto. A síndrome do ninho vazio é um luto. Quando os pais sofrem com a saída dos filhos de casa. O aborto é um luto. A infertilidade também é um luto. Então, o luto não necessariamente é só quando a gente perde alguém, quando alguém morre. Existem os lutos também, independente de morte. É o fim de um relacionamento. Aquela pessoa, para você, ela não existe mais. Ela fazia parte da tua vida, da tua história, da tua rotina, ali diariamente, e do nada houve um rompimento de um vínculo. Provavelmente você vai passar por um estado de luto. Então, pode ser uma separação, um desemprego, uma mudança de cidade. E essas perdas diárias que eu falei para vocês, desses lutos não reconhecidos, concorda que todos nós passamos por isso? Nessa pandemia, por exemplo, né, nós estamos vivendo, né, estamos aí mais ou menos há 1 ano e meio. Quantas pessoas adiaram sonhos? Eu conheço pessoas próximas a mim que adiaram sonhos, que perderam pessoas queridas. Talvez vocês também tenham perdido alguém aqui nesse período de pandemia. E como é difícil, né? Como nós vivemos esse medo.
Eu não sei vocês, mas eu, durante essa pandemia, cheguei a sentir todos os sintomas, parecia que eu estava com Covid. Fiz o exame, negativo. Sabe o que acontece? Emocional. A gente fica tão preocupado, a gente fica com medo de morrer. Esse é um luto antecipatório. Você fica antecipando algo. Fica com medo de morrer, fica com medo de pegar, né, a doença, e aí o que acontece? O seu corpo começa a sentir isso. Mente e corpo, ó, totalmente ligados e conectados. Tudo que você pensa aqui vai reagir no teu corpo. Então, se você acha que está doente, começa a faltar ar, não é assim? Você começa a tossir. Tudo emocional. Então, eu tive perdas, não de pessoas tão próximas, né? Mas vocês talvez tiveram também, de familiares, nessa pandemia. E como foi difícil? Quantas pessoas chegaram para mim para falar, Iana, eu não consigo, eu não estou conseguindo superar isso. E eu costumo dizer que o luto a gente não supera, a gente ressignifica. Né? A gente ressignifica aí essa dor. Então, assim, muitas vezes, nesse período de pandemia, nós vivemos o quê? Um luto coletivo. Todos nós sentimos, pela pessoa que a gente gosta, pelo amigo que perdeu um pai, né? Assim, a gente sentiu essa dor. E o luto, ele é algo singular, ele é algo único. E é muito importante que a gente saiba disso. Porque a gente não deve ficar comparando a nossa dor com a dor do outro. Ah, porque fulano terminou um relacionamento e tá assim. Fulano terminou outro e está assado. Não, cada pessoa tem a sua dor. Isso não significa que a pessoa sofreu menos ou sofreu mais. Cada pessoa tem o seu luto. A dor, ela é muito individual. Então, é importante que a gente saiba disso, para até que a gente não julgue as pessoas. Que a gente não fique dando palpite, muitas vezes, onde não cabe. E o luto, gente, é importante que a gente perceba a não negar a dor. Eu vejo pessoas muitas vezes negando, não querendo sentir, ocupando a mente, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, fazendo várias coisas para evitar, para não pensar. Eu não quero pensar nisso, eu quero fugir. Uma hora vai vir. Uma hora essa dor, ela vai vir. Olha, eu conheço uma pessoa que ela perdeu, uma pessoa muito querida da família dela. E como ela era a base da família, na cabecinha dela, ela não podia sofrer, ela não podia chorar. Por quê? Porque ela tinha que sustentar a família. Ela tinha que estar ali firme e forte. Olha só o peso, né? Então ela não chorou, ela não sofreu aquele momento, ela não viveu aquela dor. Porque na cabeça dela, ela tinha que dar suporte para toda a família. E a vida seguiu, ela continuou o seu trabalho, continuou vivendo normal. Quando aconteceu algo aleatório no trabalho dela, uma perda que ela teve no trabalho, que talvez nem tenha sido algo tão significativo, mas ela parece que pegou toda aquela dor, tudo aquilo que estava lá, que ela não viveu, que ela não vivenciou, que ela pode até ter negado, e ela sentiu em algo nada a ver. Nada a ver. Então, muitas pessoas ficaram, nossa, as pessoas da família dela me procuraram, eu não estou entendendo. Fulana já passou por tanta coisa. Fulana é tão forte e por causa disso ela está assim. Então percebe que foi aí um luto acumulado. Ela não viveu aquilo. Então quando aconteceu uma coisa pequena, ela aproveitou aquilo para viver, para chorar. Então a gente fez todo um trabalho com ela, emocional, para ela se readaptar, para ela entender o que estava acontecendo, porque ela não entendia porque ela estava sofrendo tanto por algo que ela considerava tão pequeno. Então a gente precisa sentir essa dor. Né? Negar a dor não é saudável. Né? Já tem pessoas que quando estão nesse momento de luto, são pessoas que gostam de falar sobre isso. Outras são mais reservadas. Não é assim? E aí, gente, não quer dizer porque a pessoa é reservada que ela não está vivendo luto. Tá certo? Por exemplo, às vezes tem um adolescente que é mais tímido, que não gosta de ficar falando se teve uma perda. É ele, isso não quer dizer que ele não está vivendo. É o tempo dele, é o jeito dele. Então a gente precisa também entender a dor de cada pessoa para a gente até saber lidar com isso. A gente vai ver um pouquinho isso mais na frente, de como lidar com isso, tá bom? Como será que o nosso corpo reage ao luto? Né? Se alguém já passou vivenciou um luto, coloca aí no chat, eu.
Fala se foi recente, se foi há muito tempo, faz quanto tempo que você vivenciou isso? Como o teu corpo reagiu? Eu vou falar algumas, né, das minhas experiências clínicas, do que chegam para mim nos treinamentos, das pessoas que eu conheço, do que elas vivenciaram. Se tiver algo que você vivenciou, coloca aí no chat para agregar, tá bom? Constante vazio no estômago, né? Aquela sensação que tá um buraco dentro do estômago. Uma dor no peito que parece que não vai passar. Tem gente que chega até a fazer exame no coração para saber se está com alguma dor e aí faz um check-up completo e não tem nada. Pelo menos não dentro, né, do corpo dele, mas a cabeça. Então, às vezes, são pessoas que sentem um calor constante, uma irritabilidade, uma impaciência, uma tristeza, raiva também. Essa pessoa, ela pode se sentir muito culpada quando perde alguém. E essa culpa, olha, é tudo que a gente, hoje, que estamos aqui, que temos a oportunidade, a gente tem que fazer tudo para a gente não sentir essa culpa. Tem pessoas que sentem culpa de não ter amado mais, de não ter feito aquela ligação, de não ter dado aquele último abraço, aquele último beijo, de falar o quanto que aquela pessoa é especial, de falar o quanto que aquela pessoa é importante. Então, se você tem a oportunidade hoje, olha, viva tudo isso para que essa culpa aí não faça parte do teu processo, tá bom? Tem pessoas que se sentem solidão, muita solidão. Tem pessoas que estão em estado de choque. Tem pessoas que ficam com cansaço constante. A pessoa até consegue dormir, mas ela está sempre cansada. Ela está sempre como se estivesse pesada, sabe? Tem a sensação que a perda não aconteceu. Tem pessoas que ficam tão confusas que elas esquecem como foi que aconteceu, como foi o fato. Elas apagam da memória dela, não lembram mesmo, como se fosse assim, uma perda de memória. Pensamentos muito confusos, ó, a memória não fica legal. Perda de fé. Quantas pessoas, né, gente, culpa a fé, culpa Deus, questiona o porquê que isso aconteceu comigo, por que tinha que acontecer, por que eu tinha que passar por isso. Então, acaba que fica questionando a fé, fica chateado, independente da sua religião, mas quem acredita em Deus, tem pessoas que se viram totalmente contra Deus nesse momento. Então, o luto, ele não... Tem gente que diz assim, mas eu não superei, eu não consegui superar. Gente, ele é um processo que ele necessita de tempo. Ele precisa que a pessoa se adapte. E o tempo nem sempre é cronológico. O meu tempo pode ser diferente do seu, que pode ser diferente da Maria, da Joana. Cada pessoa tem o seu tempo. E vão ter momentos que a gente vai funcionar como uma montanha-russa mesmo. Sabe como é a montanha-russa? Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Ou seja, você tem altos e baixos o tempo todo. Às vezes você está bem, você está no seu trabalho, você consegue se conectar em alguma atividade, aí você até estranha. Aí você começa a se culpar porque você está bem. E quando você está mal, você se culpa porque está mal. Então, assim, vão ter momentos que quem está passando por esse processo vão se sentir bem, com energia boa. Isso não quer dizer que não está sofrendo, que não está sentindo. Tá? Como tem gente também que vai ter momentos difíceis. E nas datas importantes, a gente sente. Olha, pode passar 1 ano, 5 anos, 10 anos. Eu tenho como exemplo a minha mãe. A minha mãe teve uma perda do meu avô. Já passou bastante tempo. Mas ela sempre, quando é no Dia dos Pais e no aniversário dele, eu já sei. É automático, talvez ela nem saiba disso. Mas eu já sei que ela não está legal. Então é normal. É normal a gente se sentir assim nessas datas que a gente estava ali com a pessoa, que a gente gostava de estar. Então não se culpe. Não ache que você não superou, que você não passou por isso. Não. Você vai sentir e é um processo natural. Né? Então não fique preocupado se alguns dias você estiver melhor ou pior. Apenas o quê? Você pode ressignificar essa dor. Muitas vezes, a nossa sociedade, ela nos exige uma condição humana impossível. Sabe aquela coisa? Olha, tudo tenha seu problema em casa,
Mas quando você chegar na empresa, vestiu a farda da empresa, esquece teu problema. Isso acontece? Difícil, hein? Difícil. É claro que a gente não pode descontar os nossos problemas, as nossas raivas, as nossas frustrações na empresa, nas pessoas que não tem nada a ver, nas pessoas que eu amo. Mas ele está ali dentro de mim. E se for um luto, então, precisa ser vivido. Né? Tem locais que até liberam as pessoas alguns dias a mais. E nessas perdas que nós tivemos na pandemia, chegou a ser mais doloroso para algumas pessoas, porque não pôde ter a possibilidade de ter um funeral, de muitas vezes enterrar aquela pessoa, não foi assim? Pelo menos bem no início, não sei como está hoje, mas no início a gente não podia estar com as pessoas. Né? Então, olha só, você perdeu alguém querido, que é especial para você, que você talvez já estava distante ou não, e você não pôde ir lá fazer todo aquele ritual. Cada pessoa tem um ritual. Tem gente que não tem nenhum, está tudo certo, faz um ritual aí mental desse processo. Então, para algumas pessoas, pode estar sendo mais difícil esse processo. Pode estar sendo mais delicado, pode estar sendo mais complicado, porque não pôde estar ali, não pôde estar vivendo. E até se você, por acaso, se encontra nessa situação, ou conhece alguém, né, existem algumas formas até que você pode fazer. Né, tem pessoas que gostam de escrever uma carta, como se fosse uma despedida. Tem pessoas que colocam ali um memorial com fotos, um espaço com a vela em casa. Mas é importante, né, que você possa ali, de certa forma, se conectar. Tem pessoas que quando perde alguém, nesse momento que a gente está vivendo, faz um dia desse, eu fui chamada para uma missa online de 7º dia. Então, assim, as pessoas estão vendo uma forma de poder estar juntas. Porque a gente percebe que tem essa necessidade de conectar com pessoas, de conversar com as pessoas. Então, a gente precisa estar ali, pertinho do outro. Se questione também onde está doendo. Onde que dói no teu corpo? Quando você sentir essa dor, né, ou conhecer alguém que esteja sentindo, fecha um pouquinho os olhos e para pensar onde que dói. E aí, quando você detectar essa dor no seu corpo, é nas costas, é no meu pescoço, é no meu coração, é no meu peito, é nas minhas pernas. Onde que ela dói em você, gente? Olha como é importante a gente se conhecer. O processo do autoconhecimento é exatamente isso. Porque às vezes você sente algo, você não sabe por quê, nem como apareceu aquela dor, ela simplesmente existe. Eu sei quando eu não estou bem. Quando eu acordo no dia daqueles, eu já sei. Eu já sei que eu não estou legal. Aí eu tenho duas opções. Ou eu vou viver um dia daqueles, reclamando o dia todo, ou eu vou ali, opa, peraí, eu já sei o que eu tenho que fazer para ficar bem, seja uma atividade física, seja focar no meu trabalho. Então, assim, você precisa saber, é importante a gente saber onde está doendo, onde que aperta. E que a gente possa fazer uma reflexão também dos nossos vínculos hoje. Como estão os teus vínculos hoje? Com as pessoas que você ama, com as pessoas que talvez sejam as pessoas mais importantes da tua vida, que já está tão acostumada de estar com ela todos os dias, que às vezes você esquece de dar um beijo, de falar uma mensagem carinhosa. O passado a gente não tem como apagar, não é verdade? Está lá atrás. O que passou, passou. O futuro eu também ainda não sei. E muitas pessoas que estão no processo de luto, elas se sentem muito ansiosas. E a ansiedade é o quê? Aquele pensamento acelerado no futuro, a maioria das vezes, o tempo todo. Então, tenta se conectar com o teu hoje. O que você pode fazer hoje? Para que você futuramente não sinta culpa de nada. Como é que está a qualidade do teu tempo com as pessoas que você ama? E como é que está a qualidade do teu tempo com as pessoas que talvez nem são tão próximas, mas são pessoas queridas? Eu não sei vocês, eu tenho muitas amigas assim. Tenho aquelas amigas unha e carne, e tenho aquelas amigas que são queridas, que são especiais, mas que eu não vejo com tanta frequência. Mas que são pessoas que se eu perdesse eu ia sentir muito. Ai, Ana, mas está na pandemia, a gente não está podendo ter contato. Mas vamos ver uma forma que a gente possa de se conectar com as pessoas, seja de forma online, fazer algo. Fazer um encontro online,
As 2 semanas atrás eu fiz um encontro com as amigas, que uma mora fora, e a gente ficou lá tomando um vinho e conversando, olha só, online. Então, assim, a gente sempre dá um jeito, né? Quando a gente quer as coisas, a gente consegue juntar todo mundo de uma forma segura, tá? E aí algumas pessoas também me perguntam, Ana, como é? Eu já estou passando por esse luto há muito tempo, não sei até onde está normal, se não está. Tem muitas pessoas que ainda sentem essa dúvida do que é normal e do que não é normal. Porque está muito ligado à questão do tempo. Tem gente que fala assim, mas fulano já está nisso há 1 ano. O outro aconteceu com ele com 6 meses, ele já estava muito bom. E aí a gente fica comparando a dor do outro. Então, existe o luto realmente normal e existe aquele luto patológico. Lembrando que o luto não é doença, tá? Agora, ele pode, sim, se transformar numa doença. Ele pode se transformar numa depressão. Aliás, né, gente, o céu é o limite para o adoecimento mental. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. É algo que eu bato muito na tecla, autoconhecimento e autocuidado. Se a gente consegue ter esses dois, aí a gente se torna assim, uma pessoa realmente para vencer, para alcançar os nossos objetivos. Então, o que é o luto normal? O luto normal é aquele processo que nós passamos, que a gente compreende e aceita a perda daquela pessoa. Lembrando que aceitar a perda não quer dizer que você superou, não quer dizer que você esqueceu a pessoa, tá certo? Porque às vezes a gente fala, fulano aceitou, aí você fica, nossa, esqueceu. Não. É compreender, aceitar aquela realidade. Porque fatos a gente não argumenta, né? Fato é um fato. Não tem o que falar muito. Então, assim, o luto normal, você consegue, com o tempo, se adaptar à sua vida cotidiana. Você consegue voltar a viver, consegue fazer suas atividades, consegue voltar ao seu trabalho, consegue voltar a cuidar das suas coisas. O luto patológico, não. Ele já é mais difícil. Você sente todos os sintomas, né, que talvez um luto normal também tenha, mas você demora mais, você não consegue, você tem momentos de sofrimento com mais frequência. Você se sente muito sobrecarregada o tempo todo. Né? Então, assim, você recorre a um comportamento mal adaptado e você se permanece naquilo. Você não tem forças para sair daquele estado. Sabe? Você está de um jeito... Eu estou falando aqui do luto, mas até mesmo em outros tipos de momentos, de sentimentos, de doenças, talvez em algum momento você se sentiu assim. Às vezes chegam pessoas para mim, para fazer terapia, que estão desse jeito. E às vezes nem perderam alguém, mas estão se sentindo assim. E aí a gente vai investigar se é uma depressão, se não é. Então, quando se torna algo patológico, você realmente precisa de ajuda. E muitas vezes não só do psicólogo. Você já precisa de um psiquiatra, precisa ter um acompanhamento, porque você já não tem força, ânimo. E aí tem muita gente que acha, né, que isso é besteira, que é frescura, que está fazendo o corpo mole. E não é. Às vezes é porque realmente esse luto já virou um luto patológico. Então, para nós, eu coloquei uma frase aqui, para quem nos vê inteiros por fora, não tem noção do quanto estamos mutilados por dentro. Olha só. E isso é verdade. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Quantas e quantas vezes você estava com uma dor, e agora eu vou falar em dor independente do luto, mas numa dor dentro de você que só você sabe que dor é essa, tá? E aí você tinha, né, que parecer ser forte, você tinha que parecer estar bem, mas por dentro você estava, olha, com o coração desperdiçado. Mutilado por dentro. E as pessoas achavam que você estava super bem. Né? Então, quantas e quantas vezes nós não já vivenciamos isso? Tivemos que ser fortes em momentos que a gente estava ali por dentro, morrendo, mutilado. Tá? Então, eu trouxe essa diferença para vocês, até para que vocês possam também ajudar as pessoas. Porque se você não está nesse processo, talvez você passe por isso no futuro, ou talvez você conheça alguém muito querido para você que está vivenciando isso. E você pode
dar uma palavra de conforto, falar algo especial para essa pessoa. Mais para frente, a gente vai até falar sobre isso. Sobre o que falar para essas pessoas, né? Isso é uma dúvida que chega muito para mim. Poxa, mas o que eu falo? É um momento tão delicado, como que eu faço? A gente vai falar sobre isso também, tá? Mas nesse momento, saber a diferença do que é normal e o patológico vai realmente te ajudar muito e vai poder também ajudar outras pessoas, tá bom? Então, olha só, nessa primeira parte, a gente falou do que é o luto, né, do que consiste esse processo de luto, os lutos reconhecidos, os lutos não reconhecidos também, tá? Falamos de como o nosso corpo reage, tanto mental, mais físico. Falamos também do que é um luto considerado normal e o que é um luto considerado complicado. Tem algumas literaturas que, ao invés de chamar luto patológico, chamam de luto complicado. Existem também algumas fases do luto. Tá? Eu não trouxe essas fases aqui, por quê? Porque eu não acredito que o indivíduo ele vive em caixinhas. Né? Então, eu não gosto muito de generalizar isso. Mas existem as fases do luto. Foi criado por uma psiquiatra, Elizabeth, que ela trabalhava com pessoas em estado terminal também, e ela percebeu que aquelas pessoas, se eu não me engano, essas pacientes com câncer, percebeu que eles passavam por essas fases. Eu, particularmente, acredito que cada pessoa tem um processo. Então, eu conheço pessoas que já vivenciaram essas fases e conheço pessoas que não. Que aí, quais são as fases? A negação, a aceitação, barganha. Então, tem aí 5 fases, mas que não necessariamente você precisa passar por isso. Tá? Então, nós somos seres humanos únicos. Inclusive, o luto é algo muito individual e singular. Esse tema, doutora Iana, é realmente muito importante, né? Um tema que nós vivenciamos muito agora, nesse período da pandemia. Então, assim, a gente tem alguns comentários que foram feitos, né? A Mona Lisa, por exemplo, ela fala que ela teve, com a perda do pai, ela se sentiu com braços formigando, teve problema de taquicardia, e fez os exames e nada deu. Né? Então, realmente, isso é um tema que a gente tem que discutir, tem que falar, né, muito sobre isso. E aí a gente tem uma outra pergunta aqui, né, a do João, que ele fala como é que ele pode identificar se o luto que ele está vivendo, né, ele é patológico, né, ou é normal. Porque ele diz que perdeu recentemente uma pessoa e não sabe se o que ele está sentindo é o luto patológico ou normal, né? Então, eu deixo você aqui com as pessoas para o segundo momento. Obrigada. Então, gente, isso que pegando aí um pouquinho do comentário da Mona Lisa, percebe? Ela já sentiu algo que eu não coloquei aqui, formigamento. Então, ela, no momento, ela deve ter se preocupado, né? Porque foram alguns sintomas de quem está tendo algum problema no coração, algo mais sério. E ela fez todos os exames, e não era nada. Não era nada assim, né? Porque o nosso emocional, ele controla tudo. Eu costumo dizer que a nossa mente, ela é, assim, nossa melhor amiga. Mas ela também é a nossa melhor inimiga. Entendeu? Então, como a gente está utilizando a mente? Sendo a nossa amiga ou sendo a nossa inimiga? Que tal a gente usar a nossa mente ao nosso favor? Através do autoconhecimento. Através... Quando você já sente algo que está no seu corpo e você não tem um controle, né, um formigamento, um tremor, uma ansiedade, talvez esteja no momento realmente de você procurar uma ajuda de um profissional. E não é errado, não é vergonhoso a gente falar isso e nem a gente pedir ajuda. É muito importante a gente saber pedir ajuda. Isso é um sinal de humildade. Não interessa a classe social, o que você faz, a gente precisa pedir ajuda. Até porque as pessoas, elas não são videntes, elas não têm como saber se você não demonstrar. Tem pessoas que já são mais abertas, que demonstram mesmo, outras não. Então, peça ajuda, fale com as pessoas que você não está bem, tá? Porque isso, só de falar, às vezes, já ajuda a elaborar aquela perda, a ressignificar aquela dor.
E aí, voltando para a pergunta que o João fez, como que ele identifica, né? Provavelmente ele deve ter passado por uma perda, e ele está aí nessa dúvida se é ou não é. Né? Se por acaso você sente, por exemplo, dificuldades para realizar tarefas do teu dia a dia com frequência, já está assim há muito tempo, já começa a ficar um pouco alerta. Se você só aumenta aquele sentimento, ou seja, só aumenta a dor, só aumenta aquelas emoções, aquela ansiedade, só está aumentando todas aquelas, deve estar aí no slide para vocês, todos aqueles sentimentos que vocês sentiam, se só aumenta, já fica alerta. Se os pensamentos, né, que invadem assim, a cabeça de vocês estão frequentes, estão persistentes sobre o que ou quem foi perdido, já fica atento. Então, se você já está um pouco confuso também, já não sabe o que foi que aconteceu direito, já começa a distorcer um pouco o fato que aconteceu, já não sabe o que é real e o que não é realidade, já fica também atento. Se você está com dificuldades de enxergar um sentido para a tua vida, né, se a vida talvez perdeu o sentido depois que essa pessoa morreu, também é algo para ficar bem atento, tá? Porque a gente precisa, né? A gente é movido a isso. Um carro, ele só anda se tiver combustível, não é verdade? Pelo menos que eu saiba. Então, assim, o nosso corpo, a gente também precisa de combustível. Então, a gente também precisa saber onde a gente quer chegar. A gente precisa também um propósito. Talvez muitos nem saibam o seu propósito ainda. Mas você precisa ter um sentido. Tem gente que, às vezes, o sentido da vida são os filhos. Eu estou aqui por causa dos meus filhos. Eu estou aqui por causa do meu trabalho. Eu estou aqui por causa da minha mãe. Mas algum sentido é importante você ter. Então, se você, talvez, João, esteja já sentindo assim, já fica alerta. Né? Se você não vê sentido na vida, nem no trabalho que você fazia, que você gostava muito, busca ajuda. Não custa nada. Falar sempre é bom, conversar, escutar um profissional, você só tem a ganhar com isso. Tá certo? Então vamos lá. A gente falou aqui por último de como o nosso corpo reage ao luto. Vou passar aqui um pouquinho. Eu queria agora falar aqui para vocês. Quem aí já sofreu julgamento nesse processo? Levanta a mãozinha, coloca aí eu no chat. Quem já vivenciou julgamento quando estava passando por um processo de luto? E quem aí já julgou? Esse aí não precisa falar não, tá? Quem julgou não precisa não, nós vamos apontar. Fala só aí quem já se sentiu julgado. E eu coloquei uma frase que um ator fala daquela série Sobrenatural, não sei se vocês conhecem, que ele diz assim: dói, né? Quando você sente algo que te mata por dentro, mas aí você tem que agir como se isso nem te afetasse. Dói, né, gente? Dói demais mesmo. Vamos falar um pouquinho desses julgamentos? Que a gente passa por isso o tempo todo e que muitas vezes a gente faz isso. Ou seja, além de sofrer, além do sofrimento daquela perda, seja qual for a perda, além dessa dor, você ainda tem a cobrança externa. Ainda tem que ouvir as pessoas comentando. E é mais ou menos assim: nossa, você ainda está de luto? Ou, você já superou isso? E a gente fica como? Se está bem, é julgada. Se está mal, também é julgada. Se eu fico triste, reclamam. Se eu estou bem, se eu sigo a minha vida, também vão falar. E olha só, né? O outro que te julga, ele está falando dele mesmo. Talvez ele não ia agir como você age. Talvez ele deve estar te achando, poxa, ela está conseguindo seguir a vida, eu não conseguiria. Ele está falando dele. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Né? Tem uma frase que é mais ou menos assim. Então ele está falando com os filtros dele, com a visão dele. E o que é importante para você, nesse momento que eu tenho para te falar? Não traz isso para você. É só você que sabe o que tem dentro de você. É muito importante que você tenha isso claro, porque, olha, a gente deixa, sim, se contaminar, até usar essa palavra mesmo, se contaminar com esses julgamentos. E que, geralmente, os julgamentos são negativos.
Talvez as pessoas que façam nem tenham essa noção. Eu acho que a gente ouve de pessoas que nos amam. Elas não fazem por mal. Mas você não pode dar vazão a isso, você não pode dar muito cabimento para isso. Porque quanto mais cabimento você dá, mais julgamento você vai ouvir. Ai, Ana, mas eu não quero responder, eu não quero ser grossa, eu não quero magoar a pessoa. Não dá, então, muito cabimento. Ah, já superou isso. Ah, daqui a pouco já... Ah, ela não fica assim, não. Daqui a pouco você encontra outra pessoa. Daqui a pouco você casa de novo. Você é tão nova. Fulana, você é tão nova, daqui a pouco você vai engravidar de novo. Então, para você não ficar dando cabimento a isso, você pode cortar a pessoa, você pode ser sutil, discreto e elegante. Fala assim, talvez sim, talvez não, quem sabe. Olha só, você não está sendo grossa. Mas não dê muito cabimento para isso. Então, assim, quanto mais cabimento você dá, mais vão falar e por aí vai. Não permita que ninguém, nem nada, tire a sua paz. Você não merece, você não precisa, nesse momento, passar por isso. No momento que você está de dor, de sofrimento, de luto, de processar, de elaborar o que aconteceu na tua vida, seja qual for a situação. Então, não permite que as pessoas deem palpites, principalmente se for para te deixar pior. Lembra que eu falei no início? O processo de luto, ele é uma montanha-russa. Então, não é porque você está num momento de alegria que você vai deixar que fale e que tire a sua alegria. O luto, ele é uma oscilação. Eles não sabem do teu choro. Eles não sabem quantas e quantas vezes você deitou no travesseiro e não conseguiu dormir. E virou a noite chorando. Chorando tanto que ficou com dor de cabeça. Quem julga não sabe isso. Ele só sabe os momentos que você aparentemente está bem. Ou aquela pessoa que julga e fala assim, nossa, você ainda está nisso, já faz tanto tempo. Ela talvez não perdeu alguém como você. Então, eu achei muito importante falar sobre isso, porque tanto a gente julga como a gente é julgado. Então, já fica aí um alerta para que a gente possa ser mais empático, para que a gente possa ser mais humano com a dor do outro. Não vamos minimizar a dor do outro, sabe? Eu vejo muito isso. Nossa, mas isso é tão besta. Nossa, mas fulano está assim por causa disso. Mas aquele disso ali, aquilo, para um é grande, para outro não é. Então é importante a gente respeitar. Respeito. Então, sempre que você for fazer algum tipo de comentário, sempre que você for fazer algum tipo de julgamento, para pensar o que vai agregar. O que você vai falar naquele momento? Poxa, vai estar agregando? Ou não? Ou vai estar deixando aquela pessoa para baixo, pensativa, confusa, no momento que ela não precisa realmente passar por isso? Tá certo? Então, vamos ficar aí ligado nessa questão do julgamento. Porque a gente tende muito a fazer isso e sem intenção, gente. Quem julga não é porque é uma pessoa ruim. Tá? Eu vivo nesse processo de alerta o tempo todo. Quando eu percebo que eu posso estar julgando algo, opa, peraí, não cabe a mim isso. Eu faço isso. Então é importante que você também para pensar um pouquinho sobre esses julgamentos. Porque a sua dor, só você sabe. E Ana, e como lidar com a perda? Porque a perda, ela realmente significa o fim. Né, gente? A perda, ela significa o fim. Seja o fim de uma amizade, seja o fim de um relacionamento, seja o fim de um trabalho, um rompimento de um trabalho, uma demissão que você não estava esperando e ele chega com tudo e tem gente que vive em luto por isso. Como que eu posso lidar com isso? Se você olhar para essa imagem que tem aí nesse slide, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas essa imagem dessa árvore, olhando para ela, a gente pode perceber o quê? O sentimento de um enlutado. Enlutado é aquela pessoa que está passando pelo luto. Sabe? É como se algo foi totalmente desestruturado, mas ele começou a encontrar uma forma de florescer novamente. A árvore é assim, ó. Se você ver essa árvore está toda, né? Meio desestruturada, meio desconexa, mas ela vai florescer. E assim vai ser com a gente. Né? Então, não serão as mesmas folhas, mas o ciclo precisou continuar. E assim acontece com a gente.
A gente vai florescer de forma diferente, de pensamentos diferentes, agindo diferente. Mas essa árvore eu fiz questão de colocar porque me lembrou muito a um sentimento de um enlutado. E como lidar com essa perda? Eu acho que primeiro você precisa se permitir ficar triste. E Ana, mas eu não posso ficar triste, eu não tenho tempo, eu não paro, eu tenho isso, tenho aquilo. Você não está entendendo, eu não posso parar. Uma hora, você vai ter que parar. Por bem ou por mal, não é assim? Tem pessoas que já conseguem elaborar isso mais rápido. Tem outras que nem tanto. Então, você precisa entender qual é o seu tempo. Lembra que eu falei no início, onde que dói? É quando você faz o quê que dói? Quando você levanta para ir para o trabalho, quando você está tendo que fazer as coisas, conciliar trabalho em casa. Você precisa saber disso, autoconhecimento. Então, permita-se ficar triste. É quando você permita-se aceitar a realidade da perda. Reconhecer o sofrimento. E, mais uma vez, para quem está chegando agora, aceitar a realidade dessa perda não quer dizer que você superou, que você esqueceu isso, tá? Você apenas aceitou um fato que aconteceu e que é incontestável, tá? Seja paciente com você mesmo, seja gentil com você. Aquele amor, aquele carinho, aquela atenção, aquele ombro amigo que você dá para o outro, sabe como é? Dê para você. Que tal? Que tal todo aquele carinho, toda aquela atenção, você começar a fazer com você mesmo? Respeite o seu tempo, seja paciente, seja gentil. Cuida do teu sono, porque já é algo que quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por um momento delicado, a gente fica com o sono alterado. Uns dormem mais, outros têm insônia. Começa a cuidar do teu sono. Poxa, o que eu posso fazer? Eu não estou conseguindo dormir. Eu vou fazer um ritual, vou fazer uma meditação, vou fazer um relaxamento. O que você precisa fazer para melhorar o teu sono? Tá? Se alimente bem. Já tem pessoas que comem demais, né, por causa de ansiedade. Já tem pessoas que não comem nada. E também não é o equilíbrio, né, gente? Nem tanto, nem... A gente precisa ter esse equilíbrio. Procure uma atividade física para você fazer. Qualquer que seja, uma caminhada, uma dança, um yoga, um pilates, o que for. Algo que te faça movimentar o teu corpo, que tu gere energia no teu corpo para que você consiga sair dessa inércia. Isso que eu estou falando tem um tempo. Para alguns, a pessoa já consegue fazer isso logo. Tem outros que precisam passar por um tempo. E tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. A gente não pode, nós, né, como o outro, a gente não pode querer julgar que a pessoa esteja num processo de luto intenso e querer que ela faça 1000 coisas. Ai, fulano, mas você tem que fazer aquilo, tem que fazer um curso, tem que fazer... Poxa, a pessoa está ainda se recuperando. A memória dela nem está legal. Então, a gente precisa respeitar o nosso tempo também, né? Então, se adaptar ao contexto da tua vida, sem a presença daquilo, ou daquela pessoa, ou daquele animal de estimação. O processo o papel do psicólogo, por exemplo, na terapia para um enlutado é exatamente isso. É mostrar para a pessoa que ela pode se reorganizar, que ela pode se readaptar e que ela deve fazer isso. Mostrar para ela, reorganizar aquelas crenças, ver se existe culpa ou se não existe. Então, converse sobre os seus sentimentos. Assim, procurem pessoas que vocês possam realmente conversar sobre isso. Que talvez não seja todo mundo que você pode fazer isso, né? Então, assim, falar sobre a perda, criar rituais, se por acaso você perdeu alguém na pandemia e que você não pôde estar junto, não pôde olhar, não pode ver, cria um ritual interno para isso, se você ainda está nesse processo, tá? Faz uma carta para essa pessoa, cria um momento, independente da tua religião, faz uma oração, faz algo, mas cria um ritual para isso. Então, assim, a gente precisa tirar, sabe? Se despir de qualquer vergonha, de qualquer culpa e vivermos um dia de cada vez, né? Tendo tempo com o nosso aliado e não cronológico, mas o nosso tempo interno de cada pessoa, né? De cada um de nós.
Então, conversar sobre os sentimentos. Se necessário, procure a ajuda de um profissional. Falei isso já. E bato nessa tecla também. Converse com alguém. Se não está conseguindo lidar com isso, só peça ajuda. Certo? Peça ajuda. E como que a gente pode fazer? Uma pergunta que chega muito para mim. Ana, como que a gente pode fazer para ajudar pessoas enlutadas? Porque, gente, olha só. Às vezes, a gente fala e escutamos coisas que são muito sem noção. Muito nada a ver, tá? Eu usando essas gírias, não sei como é que as meninas vão traduzir ali. Mas, que não cabe, sabe? Que não cabe no momento. É um momento tão delicado. Eu sei que a gente tem uma boa intenção. Eu sei que as pessoas têm uma boa intenção quando vai falar algo para alguém que perdeu. Né? Mas assim, vamos ficar só atento, vamos se preparar para isso. Então, evite utilizar frases do tipo, foi bom assim, foi melhor assim, ou Deus sabe o que faz, ou você é muito nova. Talvez a pessoa não quer ouvir aquilo. Na verdade, uma coisa muito importante que eu quero falar para você. Nada, absolutamente nada do que você falar nesse momento, você vai conseguir confortar essa pessoa. Como assim, Ana? Nada. Já estou te avisando, tá? Para você não ir com essa missão nesse momento. Você não vai conseguir nesse momento. Então, evite falar certos tipos de coisas. Né? Por mais que você realmente esteja sentindo que você goste da pessoa, e Ana, o que eu devo então falar? Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é a sua presença. Seja presente na vida da pessoa. Ao invés de falar, Deus sabe o que faz, tudo tem seu tempo, mas você é muito nova. Nossa, você é nova, você vai arranjar outra pessoa. Porque, gente, talvez alguém ouvindo isso vai sentir de uma forma, outra pessoa vai sentir de outra. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é algo que eu falo abertamente. Eu tive uma perda gestacional, recentemente, nesse ano, e vivi o meu luto da minha forma, da minha maneira. Talvez algumas pessoas acharam que não, outras... Isso também não me interessa de verdade. Mas eu ouvi muito pessoas falando assim, nossa, mas você é muito jovem, você vai engravidar de novo, vai dar vontade de Deus. De verdade, quando eu ouvi isso, eu concordei, porque eu sou católica, eu acredito muito nas coisas de Deus. Mas talvez se você falar isso para outra pessoa, ela não vai entender da forma que eu entendi. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter um cuidado quando for falar as coisas. Às vezes aquela pessoa só quer um abraço. Às vezes você não precisa falar nada. Você só precisa perguntar o que é que você precisa. O que eu posso te ajudar? Outra vez, uma cliente me falou, ela estava passando por uma perda, ela perdeu um filho, e a mãe dela, para consolar, né, queria animar ela, queria ajudar, e levou um lanche, chamou as pessoas queridas para a família, fez uma mesa com muito farta, sabe? E ela me falou isso com muita dor. Ela disse, Ana, tudo que eu queria era que minha mãe lavasse a minha louça. Olha só. Então, assim, pergunte. Pergunte para a pessoa o que é que ela precisa. Às vezes a pessoa precisa que você vá no supermercado para ela, porque ela não tem tempo, porque ela está sem cabeça, porque ela não quer sair de casa. Às vezes a pessoa precisa que você pegue o filho na escola, porque ela também não está podendo fazer isso. Precisa que você tire o filho, vá brincar com ele fora de casa, porque ela precisa chorar. E quantas mães nem se dão o direito de chorar, porque tem outra criança em casa. Percebe? São coisas tão mais simples que a gente pode falar e fazer para ajudar essas pessoas. Então, falar para a pessoa, poxa, eu respeito muito a sua tristeza. O que eu posso fazer por ti? Pronto. Você não precisa falar, meu sentimento, você pode até falar, porque você realmente está sentindo, mas eu já ouvi pessoas falando que não gostou quando ouviu isso, né? Porque a pessoa às vezes está tão revoltada que ela pensa assim, que sentimentos? Como é que ele sabe meus sentimentos? Quem sabe dos meus sentimentos sou eu. Então, percebe?
cada pessoa vai lidar de um jeito. Por isso que eu estou trazendo aqui uma forma que eu acho que é eficaz para todo mundo que está passando por isso. É você perguntar. Busque, você que está passando por um processo de luto, busque espaços seguros para que você ventile as suas dores. Para que você, isso vai te ajudar, na verdade, a o quê? A restaurar, a ressignificar essa dor. Escolha as pessoas certas para conversar. Você não precisa colocar nas redes sociais, falar para todo mundo. Escolha pessoas que vai falar. O processo de luto, ele permite que a gente saia da impotência. Ou seja, o que é impotência? Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, está doendo muito. Quando você vive esse processo, você sai dessa incapacidade e você vai para a potência. Eu sou capaz, eu vou conseguir, porque dentro de você existe essa força. Às vezes, a gente vai lá no fundo do poço e se descobre. Porque você sabia que até o poço tem fundo? Pois é. Então, existe aí um vencedor dentro de nós. Existe força. Mas que nem sempre você precisa ser forte e demonstrar fortaleza. Você pode pedir ajuda também. Pessoas que são muito fortes, geralmente elas não recebem carinho. Não é assim? Porque as outras a veem como tão forte, é como se ela não precisasse daquele carinho. Quem aí vive isso? São pessoas que são fortes e que sentem essa falta de pessoas para acolher também. Que se sentem só muitas vezes, que não estão conseguindo dar conta, mas ninguém chega junto, porque você dá conta de tudo. Ou pelo menos as pessoas acham que você dá conta de tudo. Então hoje você pode estar impotente. Hoje. Mas isso vai passar. Acredite, isso vai passar. Então, os lutos, eles fazem parte da nossa vida, gente. É algo que não dá para fugir. Quando me convidaram para falar sobre isso, é um assunto que eu gosto de falar, que eu me sinto bem falando, mesmo sendo um assunto delicado, principalmente depois que eu tive a minha perda. Mas é um assunto que eu acho que é necessário. A gente saber falar sobre isso, a gente poder ter empatia, a gente realmente poder ter um respeito pelas pessoas, a gente poder ter empatia, a gente poder se colocar no outro. Tem gente que diz assim, sabe aquela frase que é bem clichê, faça com o outro o que você gostaria que fizessem com você. É assim, a gente desde criança, a gente aprende essa frase e repete como adultos. Mas sabe o que eu venho pensando? O que é bom para o outro, o que é bom para você, o que você gostaria de escutar nesse momento, para o outro pode ser terrível. Então, será que essa frase caberia? Porque às vezes o que é para um não é para o outro. Falando aqui do luto. Né? Por isso, pergunte. A melhor coisa é você perguntar. Pergunte o que ela precisa. Olha, eu estou aqui para te ajudar. Fulano, eu tirei aqui 2 horas do meu dia, eu tirei meu sábado para te servir. Quer chorar? Você quer que eu vá conversar com você? Às vezes a pessoa só quer falar. Ela só precisa colocar para fora. Ela só precisa expor o que ela está sentindo. E que muitas vezes ela não tem espaço para ventilar essa dor. Porque se sente cobrada. Porque se sente só. Porque tem vergonha. Porque não se permite aceitar essa dor. Então, a gente poder reconhecer esse sentimento, reconhecer que aquela dor é real, é o primeiro passo para a gente sair disso, para a gente realmente mudar. Então, ajude as pessoas que estão passando por esse processo. Conversem com essas pessoas. Né? Muitas vezes elas precisam de ajuda. Não tem como eu não falar também, nós estamos no Setembro Amarelo. Esse seminário é um seminário de saúde mental. E eu não poderia deixar de falar sobre o suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata em todo o mundo. Cerca de 800 mil pessoas em todo o mundo, em todo ano, morrem por suicídio. Tá? É um assunto que a gente realmente precisa cuidar. E por que eu estou falando disso agora, depois que eu estou falando de presença, de ajuda, de respeito, de empatia? Porque muitas pessoas estão passando por um processo, por pensamentos suicidas, porque não tem um sentido para a vida e não tem alguém
que ofereça ajuda. E muitas vezes só tem pessoas que façam julgamentos do tipo, isso é frescura, isso é besteira, não quer trabalhar, está fazendo corpo mole. Não é assim? E muitas vezes a maioria, independente do que você acha, não é frescura. Quantas e quantas pessoas que nós conhecemos aí, famosos, influencers, que leva riso para as pessoas quando a gente menos espera estar com depressão. Ou já pensou em tirar a vida em algum momento. É muito sério isso. Os adolescentes, eu faço um treinamento para jovens e cansei de ver jovens que já tentaram se cortar. Adolescentes, eu estou falando de 12, 13 anos. Então é algo que é uma realidade. Essa é uma realidade dura, difícil, triste, mas é uma realidade. A gente precisa falar sobre isso. Então, se você tem alguém que você percebe que está afastado, que está isolada, que não está com comportamentos talvez normais, que está com pensamentos, umas coisas diferentes, chama essa pessoa para conversar. Vê o que é que ela precisa. Às vezes ela só quer desabafar, às vezes ela só quer chorar. Uma pessoa que tira a vida, gente, muitas vezes, ela não quer morrer. Ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com a dor. E na cabeça dela, para acabar com a dor, ela precisa o quê? Tirar a vida. Percebe? Então ela precisa que alguém mostre para ela o outro sentido. Ela precisa de ajuda. Tem pessoas que já precisam realmente de uma ajuda profissional, outras precisam de conversar. E na nossa vida corrida, no ritmo que a gente tem de trabalho, filhos, de tudo, às vezes a gente acaba e não dá tempo, não dá importância, não dá atenção para um filho, para um adolescente que não sai do quarto, que está o tempo todo trancado. Ah, mas é normal, é a idade. Não, é porque ele está no videogame, é o dia todo assim, já é normal. O que é normal, né? Então vamos ficar atentos. Todo amor, todo carinho que eu falei que você dá para os outros, também dê para você e para as pessoas que estão mais próximas. Porque às vezes a gente dá para os que estão fora da nossa casa, mas a gente esquece de dar para quem está dentro da nossa casa. Que talvez são os que mais precisam. Então, fiquem ligados nisso. Todos os meses, durante todo o ano, é algo que a gente precisa falar, é algo que a gente precisa conversar. Mas esse é um mês que as pessoas enfatizam mais por ser o Setembro Amarelo. Então, cuidem da mente de vocês também. Percebam como vocês estão. O que vocês sentem hoje? Como é que está o teu estado mental? Como é que está o teu estado aqui interno dentro de você? Para um pouco para refletir sobre isso. Desacelera. Você não precisa parar. Você só precisa desacelerar. Percebe a diferença? É possível. É só desacelerar um pouquinho. Isso que você está sentindo hoje é hoje. Você não precisa e nem vai sentir isso amanhã. Então fale para você mesmo, isso vai passar. Aquele relacionamento que você terminou hoje, aquela dor, vai passar. Aquela perda vai passar. A situação vai passar. Você vai continuar lembrando, se for uma perda de uma morte de uma pessoa querida, você vai continuar lembrando com carinho, vai lembrar nas datas importantes, vai se sensibilizar, vai chorar. É normal, é natural. Não se preocupem porque não achem que vocês não estão superando isso. Porque luta a gente não supera, a gente ressignifica. Você vai sentir sempre, você vai sentir aquela dor. Mas talvez não com aquela mesma intensidade. Ou talvez até sinta uma dor enorme no dia do aniversário daquela pessoa. Você sente aquela dor, você chora, você talvez fica 2 dias, mas você vai retornar às suas atividades. Então esse é um luto normal. Tá? Quando você já não consegue esse retorno, aí você talvez precisa ver se não seria um luto realmente patológico. Tá certo? E aí eu queria falar uma frase para vocês, que eu acho que tem a ver com o que eu acabei de falar, né? Nós não podemos e não devemos deixar de chorar, de sentir a dor, se ela ainda se faz presente. Mas nós podemos dar lugar a novos hábitos para uma nova adaptação. É exatamente isso.
A gente não deve deixar de chorar, nem de sentir essa dor. Mas a gente pode, sim, dar espaço aos novos hábitos. Está aberto também, sabe, gente? Porque tem pessoas que muitas vezes não querem. Quer continuar ali na dor. É sentir a dor, mas com uma intenção de melhorar, com a intenção de se readaptar à sua vida. Né? Em casos de perdas, de separações de pessoas, a gente precisa lembrar que parte delas, o que aprendemos e sentimos está em nós. Entendeu? Então, assim, quando a gente precisa se despedir de alguém, que isso pode acontecer com algum de nós, a gente não está se despedindo do que ela significa para nós, do que ela se representa para nós. Isso é muito importante. Você está se despedindo da pessoa, mas o que ela representa, o que ela significa para você, está ali. Aceitar não significa esquecer a pessoa. Né? Ela está dentro de nós. Dentro de nós. Lembre-se, a gente não precisa passar por isso sozinho. Não precisa. E eu queria agora mostrar um vídeo para vocês. Queria que vocês assistissem esse vídeo com todo o coração aberto, com os olhos realmente do coração de vocês, e que vocês sentissem aí cada fala desse vídeo. As pessoas que a gente ama jamais vão nos deixar, mesmo que já tenham partido. É que o sentimento que a gente tem por alguém é nosso, e ele fica guardado em quem não deixou escondido. E ter conseguido dizer o que eu senti em vida é o que fez a minha voltar a ter sentido. E quando chega a saudade, eu penso numa pergunta: para onde vão as estrelas quando morrem, se elas já estão no céu? E aí eu lembro que elas continuam onde estão e só mudaram de papel. E é como as pessoas que a gente ama quando se vão. Antes estavam presentes em nossa vida e agora suas vidas estão presentes na nossa. Eu repito, o sentimento que a gente tem por alguém é nosso. Compartilhar esse amor torna entender a nossa dor um processo um pouco menos dolorido. E é isso que me faz lembrar e agradecer por cada momento vivido. A pessoa que partiu já ter me ouvido dizer eu te amo. Traz a certeza de que o tempo leva o passado, mas não o que passamos. Quando estiver triste, olha para o céu. Eu sei que nem sempre ajuda, mas tenta lembrar. Olha para o céu e lembra que tudo está onde sempre esteve, aí dentro, mesmo tendo mudado de lugar. Aí olha para o lado e agradece a quem ainda está. Se você não deixar o sentimento para trás, as pessoas que você ama jamais vão te deixar. É um ciclo. Então segue em frente. A gente não perde quem vive na gente. Cuida das pessoas que estão aqui hoje, que estão com você hoje. Porque quantos momentos, quanto tempo a gente passa, às vezes, sofrendo por algo que não vai voltar e a gente esquece de cuidar de quem a gente tem hoje, de quem está na nossa vida hoje. E eu queria também fazer algumas indicações de filmes, de séries para vocês. Geralmente sempre me perguntam, tem muitos livros. Eu não entrei aqui falando do luto de crianças e adolescentes, mas quem tiver qualquer dúvida pode falar comigo. Eu tenho vários livros para indicar, para lidar melhor com as crianças e adolescentes em relação ao luto especificamente, tá? E queria indicar alguns filmes para vocês. Esse documentário, não é um filme, é um documentário, é O Poder da Coragem, se eu não me engano, vale muito a pena assistir, tá? Quem já assistiu, coloca aí se você já assistiu. Em Busca do Bem-Estar, é um documentário também. Tem outra série, que é a Virgin River. Não sei como é que fala, mas eu já assisti, é muito boa, vale a pena, ela vive um luto. 18 Presentes, A Escolha, Vendedor de Sonhos. Então, fica aí minha indicação. Alguns falam do luto específico, mas outros falam de vida, falam de outras coisas. Esse documentário, eu começaria realmente por ele, porque ele fala realmente do poder da vulnerabilidade, né? Que esse medo do desconhecido, essa insegurança, todos nós passamos, independe de qualquer coisa. Tá bom? Fica aqui os meus contatos, tá? Meu Instagram, o Instagram da minha empresa, o meu canal do YouTube.
Se você quiser também, se você ficou com alguma dúvida, de repente a gente não conseguiu ler sua pergunta, pode me mandar no direct. Se você quiser mais sugestão, se você precisa também de alguma ajuda, se quer alguém só que te ouça, que te acolha, pode contar aí com todo o meu carinho e com todo o meu amor, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, pelos comentários de vocês, por estar junto de mim nesse momento. Queria agradecer muito o pessoal da FETRIES, do governo também do Estado, pelo convite de estar aqui hoje. Muito obrigada.